Nem sempre o resultado de uma partida de futebol depende dos 22 jogadores em campo. Às vezes, o árbitro, que não deveria favorecer nenhum dos lados, acaba errando em suas decisões e influenciam diretamente no placar do jogo. Esse tipo de coisa aconteceu várias vezes no futebol, algo que não mudou nem mesmo com a criação do árbitro de vídeo, que foi inventado no ano de 2016. No vídeo de hoje veremos 3 dos maiores roubos da história do futebol. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like neste vídeo. Vou até esperar você fazer isso tudo. Vou dar 5 segundos para você. Pronto, eu falei que era rapidinho, né? Agora, vamos pro vídeo. Gol fantasma. O cronômetro da partida marcava 25 minutos do segundo tempo. Jogando fora de casa, o Bayer Leverkusen vencia por 1-0 o bom time do Hoffenheim. Mas precisava mais se quisesse confirmar o triunfo. E foi aí que algo bizarro aconteceu. Um dos maiores roubos de todos. Aos 25 do segundo tempo, o time do Leverkusen recebeu um tiro de escanteio e Gonzalo Castro partiu para a bola. O jogador lançou a pelota no primeiro poste na direção do atacante Kiesling, que se antecipou à marcação e cabeceou. Porém, a bola acabou não fazendo muita curva e saiu pelo lado de fora, raspando a trave. O problema é que havia um furo na rede e por isso a bola passou pela linha de fundo, mas entrou para dentro do gol, ainda que pelo lado de fora. O árbitro Felix Bridge, sem notar todos os detalhes, apontou para o centro de campo e validou o gol. No replay é possível ver que o próprio Kiesling, que cabeceou a bola, chegou a colocar as mãos na cabeça lamentando o gol. Mas ele rapidamente disfarçou e comemorou o gol, percebendo a lambança do juizão da partida. Acho que todos eles se esqueceram que as câmeras filmavam tudo e que nós veríamos esse roubo absurdo depois. O gol fantasma de Kiesling na vitória do Bayer Leverkusen sobre o Hoffenheim por 2-1 fora de casa é surpreendente, mas não é novo. Em abril de 1994, por exemplo, o Bayern de Munique foi beneficiado de um jeito bem parecido. Naquele ano, em um duelo bávaro com o Nuremberg, Thomas Helmer desviou após a cobrança de escanteio e a bola passou rente à trave pelo lado de fora. Porém, o árbitro pensou que a bola tivesse passado por uma parte furada da rede e marcou o gol no lance. Parece que alguma coisa misteriosa acontece no futebol alemão. Sem contato. Já deu para perceber que não é apenas no Brasil que os árbitros tomam decisões erradas e que depois se transformam em roubos absurdos, não é? Lá fora, na Europa, os caras também fazem lambança na hora de apitar a partida, o que acaba influenciando diretamente no resultado ao final dos 90 minutos. Durante a Eurocopa de 2020, por exemplo, torneio disputado entre seleções, a Dinamarca foi extremamente prejudicada. Porém, isso não aconteceu no tempo normal, mas sim na prorrogação. A partida era válida pela semifinal da Euro 2020. A Dinamarca enfrentaria a Inglaterra, que sediava a competição e por isso jogava em casa todos os seus jogos. A Dinamarca, que era a zebra da competição àquela altura, saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo com um verdadeiro golaço de falta marcado por Mikkel Damsgaard. Mas a alegria não durou muito. Com 38 minutos de jogo, Sterling marcou para empatar a partida. Esse gol de Sterling foi legal, mas logo esse mesmo jogador estaria envolvido numa polêmica, um roubo. Mas calma que já chegaremos nessa parte. O decorrer da partida correu bem, com ambos os times tendo boas chances de ficar na frente do placar e conseguir a vitória no tempo normal. No entanto, os goleiros estavam num dia inspirado e nada passava por eles. O placar de 1-1 continuou até os 90 minutos e depois, nos acréscimos, levando o jogo para a prorrogação. Aos 12 minutos da prorrogação, Sterling avançou para o lado direito do ataque e caiu dentro da área, depois de supostamente ser tocado pelo zagueiro dinamarquês Joakim Mæhle. O árbitro então assinalou a marca dentro da área e deu pênalti para os donos da casa.
No entanto, se olharmos o lance mais de perto, é fácil perceber que não existiu contato algum entre os dois jogadores. O que aconteceu foi que Sterling caiu de maduro, forçando uma queda para ter um pênalti a favor. O juiz da partida foi chamado pelo VAR, o árbitro de vídeo, para olhar as cenas na tela, mas se recusou a ir até lá e mesmo assim confirmou a cobrança de pênalti para a Inglaterra, algo que deixou os jogadores da Dinamarca inconformados em campo. O goleiro Nee até defendeu o pênalti, mas na sobra, Harry Kane empurrou para as redes e colocou a Inglaterra na frente do placar e também na final daquela Eurocopa. Naquele mesmo dia, jornais do mundo inteiro falavam sobre o roubo contra a Dinamarca. Ainda assim, nada foi feito pela Federação Europeia. Na trave e no gol. Na Eurocopa de 2020, a Inglaterra foi claramente beneficiada pela arbitragem. Entretanto, a história foi diferente na Copa do Mundo de 2010, quando a seleção inglesa foi alvo de um dos maiores roubos de todos em Copas do Mundo. Naquele ano, o campeonato de seleções foi realizado na África do Sul e teve a Espanha como campeã no final do torneio. Mas não é a final que nos interessa agora, e sim algumas fases antes. Nas oitavas de final, a Inglaterra recebeu a Alemanha e começou perdendo a partida por um placar de 2-0 aos 30 minutos de jogo. Mas os britânicos não se entregaram e logo marcaram seu primeiro gol aos 37 minutos, depois de um belo cruzamento de guerra. O time então se animou e somente 40 segundos após o primeiro gol, outro craque do time inglês, Frank Lampard, recebeu uma bola sobrada fora da área e acertou um belo chute que encobriu Manuel Neuer, bateu na trave e entrou no gol empatando a partida. Pelo menos foi isso que pensou Lampard. Foi isso que pensaram os torcedores, os jogadores em campo, o banco de reservas e até o narrador. Os únicos que não viram o gol no lance foram árbitros e os seus assistentes, que disseram que a bola bateu na linha e saiu. No entanto, este ângulo mostra claramente que a bola entrou e muito, apesar de ter quicado para fora das traves. Antes disso, ela atravessou a linha. Mesmo assim, o juiz não acionou o meio de campo e não marcou o gol da Inglaterra, protagonizando um dos maiores roubos da história do futebol mundial. Frank Lampard, que estava correndo para comemorar, levou as mãos à cabeça e entrou em desespero, sabendo que seu gol havia sido válido. Este gol roubado foi um dos mais importantes momentos do futebol moderno, pois incentivou a criação de uma tecnologia que auxiliasse os árbitros em decisões assim. 2 anos depois, a tecnologia da linha do gol foi introduzida em grandes competições e lances como esse da Copa do Mundo de 2010 não voltaram a se repetir. Pior para os ingleses, que depois de ter seu gol anulado, viram a Alemanha marcar mais 2 vezes e se classificar para as quartas de final por um placar injusto de 4-1. Caso Lampard tivesse seu gol confirmado, quem sabe o que aconteceria na partida e no restante da competição. Talvez a própria Inglaterra tivesse sido campeã. Infelizmente, é algo que jamais saberemos. No vídeo de hoje, vimos apenas 3 roubos recentes no futebol, mas existem muitos outros. Qual você acha que esquecemos de comentar aqui? Aquele Flamengo e Atlético Mineiro em 1981? Ou o gol de mão de Maradona na Copa do Mundo de 1986? Deixe sua opinião aqui abaixo na parte de comentários. A gente se encontra no próximo vídeo.